Hoje o nosso presidente falou mais uma besteira em termos econômicos, né? Hoje ele disse que o salário mínimo é uma das principais maneiras de você distribuir a renda, né? Distribuir o PIB para a população mais carente. Nada mais incorreto do que isso. Na verdade, o efeito do salário mínimo ele é o contrário. Ele é muito mais perverso do que ele parece, né? Então, assim, para tentar explicar isso de maneira mais lúdica, eu vou citar um exemplo pessoal meu, tá? Eu, há uns 10 anos, mais ou menos, tava num momento difícil da vida e eu precisei de fazer terapia, né? Então eu procurei uma psicóloga e, obviamente, quando eu comecei a ver os valores, eu era uma pessoa mais nova, eu não tinha grana e tal, e eu percebi que não dava para eu pagar, era muito caro. Então o que eu optei? Eu falei, eu vou pegar uma pessoa saindo da faculdade, uma pessoa mais inexperiente, porque provavelmente essa pessoa vai me cobrar muito menos, né? Tá começando a carreira agora. E não deu outra. Procurei uma menina referenciada, uma amiga minha que tinha se formado e tal. E aí ela veio falar o valor. Eu não me recordo exatamente o valor, mas na época era algo em torno de R$ 250 por sessão. E para mim, na ocasião, era um valor que eu não podia pagar. Eu falei com ela, olha, veja bem, eu acho que você deve merecer esse valor, mas infelizmente eu não tenho como marcar com isso, e obrigado e tal. Ela falou, olha, na verdade eu estou te cobrando 250 porque eu sou obrigada pelo Conselho Regional de Psicologia, alguma coisa assim, a te cobrar esse valor, que existe um piso para minha categoria. Então, infelizmente, eu não posso cobrar menos. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não posso pagar. Só que ela estava começando a carreira, ela não tinha nenhum cliente. Na verdade, ela tinha muito mais horário vago do que propriamente cliente. Ela falou, não, quanto você acha que você pode pagar? Eu falei, olha, atualmente eu posso pagar R$ 100, porque por mês dá R$ 400 e, sendo muito honesto, é o que nesse momento eu posso pagar. Ela falou, não, então faz o seguinte, eu topo os seus R$ 100, vamos fazer a sessão. Só que tem que ser informal, não posso te dar nota e nada. Beleza. Então eu fiz informalmente com ela as sessões por R$ 100, apesar dela ser proibida legalmente de exercer a profissão por esse valor abaixo. Agora, por que ela topou? Ela topou porque naquele momento ela estava começando a carreira. Ela não tinha ainda cliente, né? Então, para ela era melhor receber os R$ 100 lá no consultório que ela já estava, porque ela não tinha outros clientes e ela estava começando. Hoje, provavelmente, 10 anos depois, ela já deve ser uma psicóloga bem estabilizada, ela já deve ter uma carteira grande de clientes, ela já deve estar cobrando muito acima do piso, provavelmente, né? Então, isso é um pouco para vocês entenderem que não necessariamente o piso, o salário mínimo, ele vai fazer com que todo mundo pague aquele valor. Na verdade, não é isso. O mínimo ele seta um valor que qualquer pessoa disposta a receber menos do que ele, ou ela vai para a ilegalidade, né? Então ela vai virar para o mercado informal, ou se uma empresa não puder arcar com ela, ela simplesmente não vai contratar aquela pessoa, né? Então, a gente viu recentemente esse caso com os enfermeiros. Olha, eu tenho um respeito profundo pelos enfermeiros. Eu acho que a medicina e a enfermagem são carreiras assim de super-heróis, efetivamente. Ainda mais depois de tudo que a gente passou. Só que a economia, ela é uma regra geral. E o que a gente viu? A gente viu santa casas aí que são, não são capitalistas malvadões. Boa parte delas, inclusive, eram beneficentes, etc., filantrópicas. E os caras falaram, olha, nesse valor atual, não consigo pagar. Eu vou ter que demitir os enfermeiros e contratar um técnico, ou então um enfermeiro que está lá, ele vai ter o salário ajustado para o piso, mas eles vão ser obrigados a desligar outros. Então o cara vai acabar trabalhando por dois enfermeiros. Né? Agora imagina um enfermeiro que está começando a carreira dele, acabou de se formar, talvez ele não consiga esse piso. E outra coisa, talvez o piso, vamos lá, o piso de R$ 4.000 do enfermeiro aqui em São Paulo, beleza, é mais ou menos o que ganha um enfermeiro começando a carreira, mas será que no interior da região norte, será que no interior do Paraná, você vai, na região dos lagos no Rio de Janeiro, sei lá, que lá em Araruama, R$ 4.000 é um salário muito baixo? Talvez não seja. Talvez R$ 2.000 para um enfermeiro lá seja algo satisfatório, ele tope trabalhar por isso, mas ele não vai poder. O hospital não vai poder contratar ele. Então você vai gerar um desemprego, você vai gerar uma dificuldade nesse sentido. Né? Então, esse é o efeito primário. Qual é o efeito secundário? É a adaptação do mercado. Também vou falar de um exemplo da minha vida. Eu já trabalhei em empresas de shopping, né? E o que a gente começou a reparar em shopping? Não só o salário mínimo vem aumentando, faz com que você seja obrigado a contratar por um valor específico, mas no Brasil a gente já tem outras causas que eu não vou tocar aqui, mas fundo de garantia, 13º, muito processo. No Brasil tudo o trabalhador processa, etc. Então o recurso humano ele fica muito caro. E o que a gente optou? Foi todo mundo para guichê. E hoje você, quando vai no shopping, ser atendido por alguém? Não, ser atendido por um guichê.
No McDonald's, por exemplo, eles já estão migrando tudo para autoatendimento, que é super legalzinho, é super bonitinho, mas o que eles estão fazendo aquilo? Estão fazendo aquilo porque é mais barato você botar um autoatendimento do que uma pessoa. Ah, mas a pessoa, né, o garoto está começando a vida dele, poxa, ele ganha muito pouco. No início da carreira, muitas vezes o dinheiro em si não é tão importante. Na carreira de direito, por exemplo, vejo pela minha irmã, a minha irmã no início, por exemplo, trabalhou em alguns lugares do próprio estado, estágio não remunerado. Né? Eu, quando comecei a minha carreira, eu era estagiário da Shell, por exemplo, ganhava, sei lá, 300 e poucos reais. Era metade ou menos da metade de um salário mínimo. Mas foi lá que eu aprendi a mexer em Excel, foi lá que eu aprendi a tratar outros profissionais, foi lá que eu participei de muita coisa que foi fundamental para a minha evolução de carreira. Então é importante a gente entender que nem sempre é só a questão do dinheiro, né? A liberdade que você tem que ter com o seu empregador ou com o seu cliente, ela tem que ser enorme para você chegar no meio termo que seja bom para os dois. Né? E aí a gente fala mais de salário médio. O salário mínimo ele tem esse efeito perverso. Mas qual é a diferença do salário mínimo para o salário médio? O salário médio é quando naquela economia a produtividade aumenta, fazendo com que as pessoas ganhem mais. Né? Ou seja, voltando ao exemplo lá da psicóloga do início, ela certamente no início da carreira, ela não era muito produtiva. Ela era uma pessoa que tinha poucos contatos, pouco network, ela estava começando, ela não tinha referência, mas ao longo do crescimento profissional dela, ela foi se tornando mais produtiva. E a produtividade, o aumento da produtividade do trabalho, que faz com que você efetivamente tenha um salário médio aumentado. A gente pega o caso, por exemplo, da China. Lá no início de 2000, eu lembro que o chinês ele era tratado como uma peninha. Você via a mídia no Brasil, é um absurdo, o chinês ganha muito pouquinho, $1, vamos ajudar os chineses. Hoje o salário médio do chinês é maior do que o brasileiro, porque muitos chineses conseguem produzir muito mais do que os brasileiros. E hoje o chinês olha para o Brasil e fala, meu Deus, tadinho, eles ganham muito pouquinho, olha como é o salário baixo deles e tal. O salário mínimo ele não muda o salário médio, ele simplesmente atrapalha as pessoas que estão querendo entrar e caem na informalidade. Então o foco não tem que ser no salário mínimo. O Lula não tinha que falar que o salário mínimo distribui renda. Ele tinha que falar, eu preciso aumentar a produtividade da economia brasileira. A economia brasileira precisa crescer. A economia brasileira precisa se tornar mais produtiva, atrair investimento externo, ou então as empresas que estão aqui precisam produzir mais, elas precisam contratar mais. E quem já viveu épocas do próprio Lula lá na década de 2000, 2002 ali, aquele boom que teve no Brasil, eu lembro que a gente tinha até os estagiários CEOs na época. Né? Para você contratar um estagiário era difícil, o cara às vezes pedia luva para ir trabalhar. Pô, eu lembro que foi uma época da minha vida que eu troquei muito de emprego, saí da Shell, aí fui para L'Oréal, aí da L'Oréal fui para Ipiranga, da Ipiranga fui para Cielo. Por quê? Porque o mercado estava extremamente aquecido e todo mundo queria me pagar mais. E eu ia aceitando, meu salário ia subindo. Foi uma época de muito crescimento. Então, não é o salário mínimo que tira as pessoas, é o aumento da produtividade e a melhora da economia. Então, infelizmente, aí o Lula falou isso. Óbvio que ele falou num público ali de sindicalista, é óbvio que ele está fazendo politicagem, mas é muito triste a gente ver que no Brasil as pessoas, ao invés de contar a verdade para o povo, né, elas preferem fazer politicagem. E espero que seja isso. Eu espero que ele realmente saiba que, na verdade, aumentar o salário mínimo não é o que vai fazer o Brasil crescer.